Em uma praça movimentada, uma caixa de chocolates artesanais chamava a atenção. Um gesto inesperado despertou sentimentos que nenhum dos dois imaginava. Entre desconfianças e verdades escondidas, um vínculo improvável começou a florescer. Mas, quando o passado ferido bateu à porta, tudo correu o risco de desmoronar. Antes de ouvir essa história comovente, prepare o coração e não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos emocionantes. A rotina era sempre a mesma, pintada com as cores pálidas da esperança e os tons cinzentos da incerteza. Ana acordava antes do sol, o cheiro adocicado do açúcar mascavo e da canela ainda pairando no ar da pequena cozinha que também servia de sala, e nas noites mais frias, de quarto improvisado. Com mãos ágeis, arrumava a pequena caixa de madeira, cada doce de coco, cada brigadeiro, cada beijinho, posicionado com o cuidado de quem organiza tesouros. Eram, de fato, seus tesouros. A matéria-prima da sobrevivência, o elo frágil entre a saúde do filho e a dureza do mundo lá fora. Ao chegar na esquina movimentada do bairro, sob a sombra generosa de uma mangueira antiga, ela desdobrava a pequena banca. Um sorriso, treinado para disfarçar o cansaço e a apreensão, iluminava seu rosto enquanto oferecia, com a doçura que só a necessidade e o amor de mãe podem forjar, o produto feito de madrugada. As horas se arrastavam, marcadas pelo ir e vir apressado das pessoas, pelos olhares curiosos, pelos poucos que paravam para comprar. Cada moeda recebida era um pequeno suspiro de alívio, uma gota no oceano das despesas que pareciam crescer a cada dia. Quando um homem, impecavelmente vestido em um terno que parecia deslocado naquele cenário, parou diante da banca, Ana não esperava mais que uma venda comum, talvez alguns doces, um elogio rápido, a pressa habitual dos que vivem em outro ritmo. Mas ele surpreendeu, com uma voz calma e um olhar que parecia perscrutar além da superfície, pediu para comprar toda a caixa. Não apenas um ou dois, mas todos os doces, a caixa inteira. Era a primeira vez que aquilo acontecia. A surpresa gelou Ana por um instante, seguida por uma onda quente de incredulidade e gratidão. Contou o dinheiro, mais do que esperava ganhar em um dia inteiro. Com aquele valor inesperado, conseguiu enfim cobrir os custos do medicamento do filho, Pedro, que sofria de um problema crônico de saúde que exigia controle diário, uma vigilância constante que drenava suas energias e seus poucos recursos. Que alívio, contudo, foi breve, efêmero como a doçura que ela vendia. No mesmo dia, poucas horas depois daquela venda milagrosa, uma crise inesperada e violenta obrigou a criança a ser levada às pressas para o hospital. O coração de Ana se apertou no peito, um nó de pânico e desespero. Pedro, tão pequeno, lutava para respirar, a pele pálida, os olhos arregalados de medo. No pronto-socorro, a doutora Helena, uma médica dedicada que conhecia bem a situação da família, a história de luta e sacrifício de Ana para manter o tratamento do filho, examinou Pedro com cuidado e preocupação. Após estabilizar o menino, a médica chamou Ana para uma conversa séria. O problema crônico de Pedro, embora controlado pela medicação atual, estava mostrando sinais de instabilidade. As crises estavam se tornando mais frequentes e intensas. Doutora Helena, com a delicadeza que a experiência lhe conferia, alertou sobre a necessidade urgente de testes frequentes e uma medicação nova, mais cara, infinitamente mais cara do que a atual, porém, segundo os estudos mais recentes, muito mais estável e eficaz no controle da doença a longo prazo. Era a esperança de uma vida mais tranquila para Pedro, livre do medo constante da próxima crise. Mas era também um custo que Ana, naquele momento, simplesmente não tinha como arcar. As palavras da médica ecoaram na mente de Ana como um veredito cruel. Voltou para casa com Pedro adormecido nos braços, o peso do mundo sobre os ombros. A noite caiu escura e silenciosa, pontuada apenas pelos suspiros leves do filho e pelo barulho distante do trânsito. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde preparava os doces, e estendeu as poucas contas,
os recibos de medicamentos, os orçamentos dos exames. Dividiu-se entre ligações para familiares distantes, buscando um empréstimo, uma ajuda, qualquer coisa que pudesse aliviar o fardo, e cálculos frenéticos, tentando fazer o pouco dinheiro render, esticar o que não podia ser esticado. Cada não que ouvia ao telefone era uma pontada no coração já ferido. Cada cálculo que não fechava era um lembrete brutal de sua impotência. Pedro, mesmo tão pequeno, com seus 7 anos recém-completados, parecia entender a gravidade da situação. Observava a mãe com seus olhos grandes e atentos, a testa franzida pela preocupação que não condizia com sua idade. Em um momento de silêncio entre as ligações e os cálculos, ele se aproximou de Ana, aninhou-se em seu colo e sussurrou, com a voz embargada pela inocência e pelo desejo de aliviar a dor da mãe, que podia continuar com o tratamento antigo. Não precisa, mamãe, eu aguento, eu sou forte. Aquelas palavras partiram o coração de Ana em 1000 pedaços. Como explicar a uma criança que aguentar significava viver sob a ameaça constante de uma nova crise, de uma nova ida ao hospital, de uma vida limitada pelo medo? Abraçou o filho com força, prometendo a si mesma que encontraria uma solução, que moveria céus e terras para lhe dar a chance de uma vida plena. A madrugada chegou fria e longa. Ana não dormiu. Ficou ali à mesa, olhando para os números que não batiam, para o rosto sereno do filho adormecido no quarto ao lado, para a caixa de madeira vazia que horas antes representara um sopro de esperança. A incerteza era um fardo pesado, a sensação de fracasso avassaladora. Mas no fundo de sua alma, uma pequena chama de determinação ainda ardia. Não podia desistir. Por Pedro, ela lutaria até o fim. O sol nasceu, trazendo consigo a promessa de um novo dia, mas para Ana era apenas a continuação da batalha. Arrumou a banca novamente, o sorriso no rosto um pouco mais difícil de sustentar, a doçura na voz tingida por uma melancolia sutil. As horas passavam lentamente. Cada venda era um pequeno alívio, mas a quantia necessária parecia inatingível. Foi então que, no mesmo horário do dia anterior, o homem do terno reapareceu. Ana o reconheceu imediatamente. Uma mistura de surpresa e apreensão a invadiu. Ele se aproximou da banca, não com a pressa de quem apenas compra e vai embora, mas com uma calma deliberada. Comprou alguns doces, escolhendo-os com cuidado, como se fossem joias raras. Elogiou os sabores, a textura, a apresentação. Disse que nunca havia provado nada igual. Seu olhar, antes apenas curioso, agora parecia mais atento, mais interessado. Mas o interesse não era nos doces em si, ou pelo menos não apenas neles. Ele se mostrou interessado em Ana, não em oferecer ajuda direta, o que, de certa forma, a aliviou, pois a ideia de caridade a envergonhava profundamente. O interesse dele era em conhecê-la. Quis saber onde ela aprendeu a cozinhar com tanta maestria, se aquilo era um talento de família, se ela pensava em expandir, em abrir uma loja, ter um negócio próprio. Ana respondeu com cautela. Sonhos, naquele momento, pareciam um luxo que ela não podia se permitir. Sua realidade era a luta diária, a doença do filho, a incerteza do amanhã. Falou pouco de si, desviando as perguntas para os doces, para o clima, para qualquer assunto que a mantivesse em uma zona segura. Ele ouvia com atenção, sem pressionar, mas seus olhos observavam tudo. O cansaço velado no rosto de Ana, a forma, como ela olhava para o relógio, a preocupação que teimava em transparecer apesar do sorriso. Havia algo na postura dele, uma gentileza discreta, uma curiosidade genuína, que a desarmava um pouco, apesar de sua resistência inicial. A conversa fluiu de maneira inesperada, tocando em assuntos leves, distantes da dura realidade que ela enfrentava. Ele se apresentou como Bruno. O nome soou agradável, fácil de lembrar. A interação durou mais do que uma simples compra, estabelecendo um tipo de conexão que Ana não sabia como interpretar. Quando ele finalmente se despediu, levando consigo os doces e deixando para trás um rastro de perguntas não formuladas, Ana sentiu um misto de alívio e confusão. Aquele encontro tão
Diferente do primeiro, a deixou inquieta. Quem era aquele homem? E por que ele parecia tão interessado nela? O que ele queria? A incerteza pairava no ar, densa e palpável, misturando-se ao doce aroma que emanava de sua banca. O dia terminava, mas a história de Ana, de Pedro e daquele encontro inusitado estava apenas começando a se desenrolar, prometendo reviravoltas que ela jamais poderia imaginar. A noite que se seguiu ao segundo encontro com Bruno foi ainda mais inquieta que a anterior. Ana tentou afastar os pensamentos sobre o homem misterioso, focando-se na preparação dos doces para o dia seguinte e na vigilância silenciosa do sono de Pedro. Mas a imagem de Bruno, sua voz calma, o interesse genuíno em seus olhos, teimava em retornar. Quem era ele, afinal? Um filantropo excêntrico? Um empresário em busca de uma nova oportunidade de negócio disfarçado de simpatia? Ou algo mais? A incerteza a corroía, misturada a uma pontada de curiosidade que ela se esforçava para ignorar. Não havia espaço para distrações ou para a esperança vazia que aquele encontro parecia querer plantar em seu coração. Sua única prioridade era Pedro, sua saúde, seu futuro. Enquanto Ana lutava contra seus próprios pensamentos, Bruno também refletia sobre o encontro. Ele, um empresário bem-sucedido no ramo da tecnologia, acostumado a lidar com números frios e decisões estratégicas, sentiu-se estranhamente tocado pela resiliência e pela dignidade de Ana. Não era piedade o que sentia, como ela parecia temer. Era admiração. Admirava a força com que ela enfrentava as adversidades, a forma como transformava a necessidade em arte, o amor incondicional que transparecia em cada gesto seu para com o filho. Bruno, apesar de sua vida confortável, sentia um vazio crescente. O sucesso profissional não preenchia a lacuna de um propósito maior, de uma conexão humana profunda que fosse além das transações comerciais. Ver Ana, uma mulher que, com tão pouco, lutava tanto por algo tão essencial, a vida e o bem-estar de seu filho, despertou nele algo que estava adormecido há muito tempo. Nos dias que se seguiram, Bruno não voltou à banca. Ana sentiu um alívio estranho, misturado a uma pontada de decepção que a irritou. Bobagem, repreendeu-se. Ele era apenas mais um cliente, um pouco mais curioso que os outros. Sua vida continuava, a mesma. O despertar na madrugada, o cheiro doce dos doces, a banca na esquina, a luta para vender o suficiente para cobrir as despesas do dia. A rotina de Pedro também seguia seu curso, pontuada pelas visitas frequentes ao posto de saúde para os exames de rotina e a retirada da medicação. A doutora Helena, sempre atenta, notou a apreensão de Ana. As crises, embora controladas pela medicação, deixavam sequelas, um desgaste no pequeno corpo de Pedro. A médica reforçou a necessidade de considerar a nova medicação, explicando novamente os benefícios a longo prazo, a estabilidade que ela traria, a chance de Pedro ter uma vida mais próxima do normal. Ana ouvia, o coração apertado, explicando mais uma vez a impossibilidade financeira. Doutora Helena compreendia, mas a preocupação em seus olhos era palpável. Enquanto Ana se desdobrava para manter o tratamento de Pedro com os recursos limitados que possuía Bruno longe dali, começava a traçar um plano. Ele não conseguia tirar Ana e Pedro da cabeça. A imagem do menino, frágil, mas com um brilho nos olhos, e a determinação silenciosa da mãe o motivavam. Decidiu que precisava fazer algo, mas não queria que fosse visto como caridade humilhante. Queria oferecer uma oportunidade, uma forma, de Ana usar seu talento para prosperar, mas antes precisava garantir que a urgência maior, a saúde de Pedro, fosse resolvida. Bruno, com sua rede de contatos, conseguiu informações sobre a clínica onde Pedro era atendido. Descobriu o valor das dívidas acumuladas, o custo da nova medicação, a necessidade dos exames frequentes. A quantia era significativa para Ana, mas para ele era algo que podia resolver sem grande esforço financeiro. Mas como fazer isso sem ferir o orgulho de Ana, sem que ela se sentisse diminuída? Ele ponderou, discutiu a situação, sem revelar nomes, com um amigo próximo que trabalhava com projetos sociais, buscando a melhor forma de abordar a questão.
No final, em um impulso que misturava a vontade de ajudar e o desejo de ver Ana e Pedro aliviados, Bruno decidiu agir. Procurou a clínica discretamente, conversou com a administração e, sem que Ana soubesse, quitou todas as dívidas médicas pendentes de Pedro. Não deixou seu nome, apenas pediu que informassem que as contas haviam sido pagas por um benfeitor anônimo. Sentiu um alívio imediato, a sensação de ter feito a coisa certa, de ter removido um fardo pesado dos ombros daquela mulher guerreira. Ana, alheia a tudo isso, continuava sua rotina. Um dia, ao ir à clínica para agendar um exame de rotina para Pedro, foi chamada pela recepcionista. Com um sorriso gentil, a funcionária informou que havia uma notícia surpreendente. Todas as pendências financeiras relacionadas ao tratamento de Pedro haviam sido quitadas. Ana piscou sem entender. Quitadas? Como assim? A recepcionista explicou que um benfeitor anônimo havia coberto todos os custos, incluindo os exames futuros já agendados e uma parte significativa da nova medicação. O chão sumiu sob os pés de Ana. Uma onda de emoções conflitantes a atingiu. Surpresa, alívio, mas acima de tudo uma raiva crescente. Benfeitor anônimo? Quem faria uma coisa dessas? E por quê? A mente de Ana, treinada pela vida a desconfiar de gentilezas inesperadas, imediatamente ligou os pontos. O homem do terno, Bruno, só podia ser ele. A conversa sobre abrir uma loja, o interesse súbito, tudo parecia se encaixar em uma narrativa que ela detestava, a da caridade e da piedade. Sentiu o rosto queimar de vergonha e indignação. Não queria ser caso social, muito menos objeto de bondade alheia, por mais bem-intencionada que fosse. Sua dignidade era tudo o que lhe restava, sua capacidade de lutar por si mesma e por Pedro. Aquela atitude de Bruno, por mais que aliviasse um fardo financeiro esmagador, parecia tirar dela o direito de lutar, de conquistar as coisas com seu próprio esforço. Era como se ele estivesse dizendo: "Você não é capaz, precisa da minha ajuda." Com a voz embargada pela emoção contida, Ana agradeceu à recepcionista, mas em seu interior, uma decisão já estava tomada. Não podia aceitar aquilo. Devolveu o dinheiro que tinha consigo, destinado ao exame, e saiu da clínica com a cabeça erguida, mas a alma em turbilhão. Precisava encontrar Bruno. Precisava confrontá-lo. Precisava devolver aquele dinheiro e exigir distância. A gratidão que deveria sentir foi sufocada pelo orgulho ferido e pela sensação de ter sido invadida em sua privacidade e em sua luta pessoal. O gesto de Bruno, destinado a aliviar, acabou por criar um novo e inesperado conflito, lançando uma sombra sobre a tênue esperança que ele, sem saber, havia começado a plantar. A batalha de Ana ganhava um novo contorno, agora não. Apenas contra a doença de Pedro e a falta de recursos, mas também contra a intervenção indesejada de um estranho que parecia ter boas intenções, mas que, em sua visão, havia cruzado um limite inaceitável. O confronto era inevitável. Ana saiu da clínica com o coração em chamas. A indignação borbulhava em suas veias, sufocando o alívio momentâneo que a notícia do pagamento das dívidas poderia ter trazido. Benfeitor anônimo, aquilo soava como uma afronta, uma forma disfarçada de caridade que a feria em sua dignidade mais profunda. Não, não era anônimo. Ela sabia, com uma certeza que gelava a alma, que só podia ser o homem do terno, Bruno. O interesse súbito, as perguntas sobre seu trabalho, tudo agora parecia fazer parte de um plano para ajudá-la, para tirá-la daquela situação que, aos olhos dele, devia parecer miserável. Mas Ana não se via miserável. Via-se lutando, trabalhando duro, fazendo o impossível pelo filho. E a intervenção dele, por mais que resolvesse um problema financeiro urgente, parecia desvalorizar toda a sua batalha. Caminhou pelas ruas com passos firmes, a mente fervilhando. Precisava encontrá-lo. Precisava devolver aquele dinheiro, cada centavo, e deixar claro que não precisava da piedade de ninguém. Mas onde encontrá-lo? Ele não havia mencionado onde trabalhava, apenas que tinha negócios na região central. Ana forçou a memória,
tentando resgatar qualquer detalhe da conversa que pudesse servir de pista. Lembrou-se de ele ter mencionado, de passagem, o nome de uma rua ou um edifício comercial imponente. Era uma lembrança vaga, mas era tudo o que tinha. Decidiu ir para o centro da cidade. Passou o resto do dia dividida entre a banca, tentando manter a aparência de normalidade para os poucos clientes, e a busca mental por aquela informação esquecida. A cada doce vendido, a cada moeda recebida, a raiva aumentava. Aquele dinheiro, da clínica, por mais necessário que fosse para Pedro, parecia queimar em sua consciência. Era um presente envenenado, uma humilhação disfarçada. No dia seguinte, deixou Pedro com uma vizinha de confiança, explicando que precisava resolver um assunto urgente no centro. Vestiu a melhor roupa que tinha, um vestido simples, mas limpo, e partiu. Chegou à região central, um labirinto de edifícios altos, escritórios movimentados e pessoas apressadas. Sentiu-se deslocada, uma estranha naquele mundo de ternos e gravatas. Andou sem rumo por um tempo, observando as placas, tentando reconhecer o nome da rua ou do edifício que Bruno talvez tivesse mencionado. A esperança diminuía a cada passo. Era como procurar uma agulha no palheiro. Justo quando o desânimo começava a tomar conta, ela passou por um café movimentado. Parou por um instante para observar as pessoas sentadas nas mesas externas e então o viu. Bruno, sentado a uma mesa com outro homem, ambos imersos em uma conversa séria, papéis espalhados sobre a mesa. O coração de Ana disparou, uma mistura de nervosismo e determinação. Era agora ou nunca. Respirou fundo, ajustou a postura e caminhou em direção à mesa deles. Bruno levantou os olhos ao sentir a presença de alguém se aproximando e sua expressão de surpresa foi genuína ao ver Ana ali, parada diante dele. O rosto sério, os olhos fixos nos seus. O outro homem, percebendo a interrupção, ficou em silêncio, observando a cena com curiosidade discreta. "Precisamos conversar", disse Ana, a voz baixa, mas firme, carregada de uma emoção contida que Bruno não soube decifrar de imediato. Bruno assentiu, pedindo licença ao colega. Levantou-se e indicou uma mesa vazia um pouco mais afastada. "Ana, que surpresa! Aconteceu alguma coisa?" Sentaram-se. Ana não perdeu tempo. Foi direta, a raiva e o orgulho ferido transbordando em suas palavras. "Eu fui à clínica hoje. Fiquei sabendo que as contas do Pedro foram pagas. Todas elas. E não venha me dizer que foi um benfeitor anônimo, Bruno. Eu sei que foi você." Bruno a ouviu em silêncio, a surpresa inicial dando lugar a uma expressão de arrependimento? Confusão? Ana continuou despejando toda a sua frustração. "Por que você fez isso? Achou que eu não era capaz de cuidar do meu filho? Que eu precisava da sua caridade? Eu não sou um caso social, Bruno. Eu trabalho, eu luto todos os dias. Eu não preciso da sua pena." As palavras saíram como uma torrente, carregadas de anos, de dificuldades, de batalhas travadas sozinha, de um orgulho construído na base da resiliência. Ana sentia que aquele gesto de Bruno, por mais que aliviasse a situação financeira, era um tapa em seu rosto, uma negação de sua força. Bruno esperou que ela terminasse, sua expressão calma, mas com um brilho de dor nos olhos. "Ana, por favor, me ouça. Não foi caridade. Não foi pena. Eu fiz isso porque me importo, porque vi a sua luta, a sua dedicação ao Pedro, e me senti tocado, admirado. Eu não queria te humilhar de forma alguma, só queria tirar um peso enorme dos seus ombros, para que você pudesse se concentrar no mais importante, o bem-estar do seu filho." Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Quando eu te conheci, vi mais do que uma mulher vendendo doces na rua. Vi uma artista, uma empreendedora nata, uma mãe leoa. A conversa sobre abrir uma loja, sobre o seu talento, não era para te diminuir. Era porque eu realmente acredito no seu potencial. Tanto que, depois de te conhecer, comecei a estruturar um projeto para apoiar mulheres como você, que têm talento e força de vontade, mas que enfrentam barreiras financeiras e sociais. A conversa sobre benefícios fiscais que você ouviu era sobre a estrutura legal desse projeto.
não sobre você pessoalmente. As palavras de Bruno atingiram Ana como um balde de água fria, mas não de raiva, e sim de confusão. Ele falava com sinceridade. Seus olhos transmitiam uma verdade que abalava a certeza que ela tinha sobre os motivos dele. Um projeto social, inspirado nela. A raiva começou a dar lugar a uma pontada de dúvida. Será que ela havia julgado mal? Será que aquele gesto, por mais invasivo que parecesse, não vinha de um lugar de superioridade ou pena, mas de um reconhecimento genuíno de sua força? Eu não entendi assim, murmurou Ana, a voz agora mais baixa, a tempestade interior começando a diminuir para uma garoa fina. Para mim pareceu que você me via como alguém que precisava ser resgatada. E eu não quero ser resgatada. Eu quero lutar por mim mesma. E é exatamente isso que eu admiro em você, Ana, respondeu Bruno, sua voz suave. A sua capacidade de lutar. O projeto é para dar ferramentas, oportunidades, não para tirar a sua autonomia. Eu errei na forma como fiz isso, eu sei. Fui impulsivo. Deveria ter conversado com você antes e explicado minhas intenções. Me perdoe se te magoei ou te fiz sentir diminuída. Essa nunca foi a minha intenção. O silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo barulho distante do trânsito e das conversas no café. Ana olhou para Bruno tentando decifrar a verdade em seus olhos. Ele parecia sincero. A rigidez em seu corpo começou a se desfazer. Talvez, apenas talvez, ela estivesse ferrada sobre ele. Talvez aquele gesto, por mais desajeitado que fosse, viesse de um lugar de respeito e admiração, e não de pena. A ideia de que alguém, um estranho, pudesse ver nela não apenas a vendedora de doces e a mãe preocupada, mas uma mulher com potencial, uma empreendedora, era algo novo, quase assustador. Eu não sei o que dizer, disse Ana, sentindo-se subitamente exausta. A tensão dos últimos dias, a preocupação com Pedro, a raiva e agora a confusão, tudo se acumulava. Eu não posso aceitar esse dinheiro, Bruno. Eu preciso fazer isso sozinha. Bruno a olhou com compreensão. Eu entendo, mas o dinheiro já foi pago. Pense nisso como um investimento, então. Um investimento no futuro do Pedro e no seu potencial. Não precisa me dever nada, Ana. A única coisa que eu gostaria é que você considerasse a possibilidade de conversarmos mais sobre esse projeto. Talvez ele possa te ajudar a alcançar os seus objetivos, a ter a sua loja, a ter a estabilidade que você busca para o Pedro. Ana hesitou. A proposta de Bruno, vista sob essa nova perspectiva, parecia menos ameaçadora, menos humilhante. A ideia de ter sua própria loja, de poder oferecer uma vida mais segura e tranquila para Pedro, era um sonho que ela havia guardado no fundo do coração, sufocado pelas dificuldades. Bruno não estava oferecendo esmola, mas uma parceria, uma oportunidade. Eu preciso pensar, disse ela, levantando-se. A conversa havia sido intensa, esgotante, mas também havia aberto uma fresta de luz em meio à escuridão. Bruno se levantou com ela. Pense, Ana. E se quiser conversar de novo sobre qualquer coisa, por favor, não hesite em me procurar. Ele estendeu a mão e, após um breve momento de hesitação, Ana a apertou. O toque foi rápido, mas algo pareceu se mover entre eles. Uma corrente elétrica sutil que nenhum dos dois soube identificar. Ana deixou o café, o coração ainda acelerado, mas a raiva substituída por uma confusão pensativa. Bruno a observou ir, sentindo um misto de alívio por ter conseguido explicar seus motivos e frustração por ela ainda estar tão resistente. Mas havia algo nos olhos dela no final da conversa, uma suavidade inesperada que lhe deu uma pequena esperança. Talvez o dano não fosse irreversível, afinal. Talvez houvesse uma chance de reconstruir a ponte que ele, em sua pressa de ajudar, havia quase destruído. A história de Ana e Bruno, marcada por desencontros e mal-entendidos, estava longe de terminar. O gesto de Bruno, por mais controverso que fosse, havia sem querer entrelaçado seus caminhos de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. E o futuro, antes apenas uma névoa incerta para Ana, agora parecia conter a possibilidade de novos começos, de sonhos que talvez pudessem, enfim,
sair do papel. Ana voltou para casa com a alma pesada, mas a mente um turbilhão de pensamentos. A conversa com Bruno no café havia sido exaustiva, mas contra sua vontade, plantara uma semente de dúvida em seu coração. A raiva inicial, alimentada pelo orgulho ferido, começava a ceder espaço para uma análise mais fria e racional. Ele parecia sincero ao falar do projeto, da admiração que sentia por sua luta, e a ideia de que ele a via não como um objeto de caridade, mas como uma inspiração para algo maior, era perturbadora. Perturbadora porque desafiava a narrativa que ela construíra em sua mente, a de que estava sozinha nessa batalha, de que qualquer ajuda externa seria uma humilhação. Pedro a recebeu com um abraço apertado, seus olhos curiosos, notando a expressão, cansada da mãe. Mamãe, você demorou. A vizinha fez bolo de fubá. Ana sorriu forçando a leveza e o apertou contra si. Naquele abraço, sentiu a fragilidade do filho, a urgência silenciosa de sua condição. A nova medicação, os exames frequentes. Tudo isso pesava mais do que seu orgulho. Bruno havia resolvido momentaneamente o problema financeiro mais urgente. Recusar aquela ajuda significaria colocar Pedro em risco novamente, adiar a possibilidade de um tratamento mais eficaz. Passou a noite em claro, revirando-se na cama improvisada. O que fazer? Devolver o dinheiro era o que seu orgulho gritava, o que sua independência exigia. Mas o que o amor por Pedro sussurrava era diferente. Aceitar a ajuda, focar na saúde do filho e talvez, apenas talvez, explorar essa oportunidade que Bruno mencionara. A ideia de um projeto para mulheres como ela, de ter a chance de usar seu talento para construir algo sólido, algo que garantisse um futuro seguro para Pedro, era tentadora. Mas a desconfiança ainda estava lá, uma sombra, persistente. Bruno era um estranho vindo de um mundo completamente diferente do seu. Quais eram suas reais intenções? Seria apenas um capricho de rico, uma forma de se sentir bem consigo mesmo? No dia seguinte, Ana decidiu conversar com Dona Lúcia, a vizinha que cuidava de Pedro quando ela precisava se ausentar. Dona Lúcia era uma mulher sábia, com a experiência de quem já havia enfrentado muitas tempestades na vida. Sem mencionar nomes, Ana contou a história de um desconhecido que havia pago as contas médicas de Pedro e falado sobre um projeto de apoio a mulheres. Explicou sua confusão, seu receio de aceitar ajuda e a sensação de ter seu orgulho ferido. Dona Lúcia ouviu atentamente, balançando a cabeça de vez em quando. Quando Ana terminou, a vizinha pegou suas mãos e as apertou com carinho. Minha filha, a vida é cheia de surpresas, umas boas, outras ruins. Você tem lutado tanto, Ana, sozinha, com unhas e dentes para dar o melhor pro Pedro. E isso é lindo, é a sua força. Mas às vezes, a gente precisa aprender a receber também. Se esse homem, quem quer que ele seja, fez isso sem pedir nada em troca, talvez não seja caridade como você pensa. Talvez seja apenas bondade. Ou quem sabe, ele viu em você algo especial, algo que merece ser apoiado. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Ana com ternura. O orgulho é bom, Ana. Ele nos mantém de pé. Mas ele não pode nos cegar. Se essa ajuda significa que o Pedro vai ter o tratamento que precisa, que vai ter mais saúde e mais chances na vida, vale a pena engolir um pouco do orgulho, não acha? E sobre esse projeto, por que não ouvir o que ele tem a dizer? Não, custa nada ouvir. E se for algo bom, algo que te dê a oportunidade de crescer, de ter a sua loja, de garantir o futuro do Pedro com o seu próprio trabalho, isso não seria a maior prova da sua força? As palavras de Dona Lúcia ressoaram em Ana. A sabedoria simples da vizinha desfez um pouco do nó em sua garganta. Talvez Dona Lúcia estivesse certa. Talvez ela estivesse tão acostumada a lutar sozinha que não conseguia reconhecer uma mão estendida quando a via. A ideia de que Bruno pudesse ter visto nela algo especial, algo que merecesse ser apoiado, era nova e, de certa forma, lisonjeira. Enquanto Ana ponderava, Bruno também buscava conselhos. Conversou com um amigo que o acompanhava no café, um advogado chamado Ricardo, que o ajudava na estruturação do projeto social. Explicou a situação com Ana,
sua tentativa desajeitada de ajudar e a reação dela. Ricardo ouviu com atenção, um sorriso discreto nos lábios. Bruno, você agiu com o coração, mas esqueceu que nem todo mundo vê o mundo da mesma forma que você, disse Ricardo. Para você, é natural usar seus recursos para ajudar quem precisa, mas para alguém como a Ana, que construiu sua vida na base da independência e da luta, um gesto assim pode ser interpretado como invasão, como desvalorização de todo o esforço dela. Ela não quer ser salva, Bruno. Ela quer ter a chance de lutar em pé de igualdade. Eu sei, Ricardo. Percebi isso na hora. A forma como ela me encarou, senti que tinha estragado tudo. Bruno respondeu, passando a mão pelo cabelo. Mas eu realmente acredito no potencial dela. E o Pedro precisa daquela medicação. Eu não posso simplesmente ignorar isso. E não deve, concordou Ricardo. Mas mude a abordagem. Não ofereça caridade. Ofereça parceria. O projeto que estamos montando é perfeito para ela. Dê a ela a chance de ser protagonista da própria história, de usar o talento dela para prosperar. Mostre que você não está oferecendo um resgate, mas uma plataforma para o sucesso dela. E, acima de tudo, seja paciente. A confiança dela foi abalada. Levará tempo para reconstruir. Bruno refletiu sobre as palavras de Ricardo. Ele estava certo. Sua abordagem havia sido errada, por mais bem-intencionada que fosse. Precisava encontrar uma forma de se reaproximar de Ana, não como o benfeitor, mas como alguém que acreditava nela e em seu potencial. A saúde de Pedro continuava sendo uma urgência, mas ele percebeu que a forma de ajudar precisava respeitar a dignidade e a independência de Ana. Nos dias seguintes, Bruno não apareceu na banca de Ana. Ele deu a ela o espaço que ela parecia precisar para processar tudo, mas ele não ficou inativo. Começou a pesquisar sobre o mercado de doces artesanais na cidade, sobre os custos de aluguel de um pequeno ponto comercial, sobre os trâmites legais para abrir uma empresa. Queria estar preparado caso Ana decidisse dar uma chance à conversa sobre o projeto. Ana, por sua vez, continuava sua rotina, mas algo havia mudado. A conversa com Dona Lúcia e a reflexão sobre as palavras de Bruno a fizeram enxergar a situação sob uma nova luz. O orgulho ainda estava lá, mas a preocupação com Pedro era maior. E a ideia de ter sua própria loja, de não depender mais da incerteza das vendas na rua, de poder oferecer uma vida mais estável para o filho, começou a ganhar força em sua mente. Pedro, alheio às complexidades do mundo adulto, sentia apenas a melhora gradual com a medicação atual, mas também a fadiga e o medo que as crises deixavam. Um dia, enquanto Ana o ajudava a fazer a lição de casa, ele a olhou com seus olhos grandes e expressivos. Mamãe, você lembra do moço que comprou todos os doces aquele dia? Ele era legal. Ele gostou muito dos seus doces. O comentário inocente de Pedro tocou Ana profundamente. O menino, em sua simplicidade, havia captado a gentileza de Bruno, a admiração em seu olhar. Ele não via o benfeitor, via apenas alguém que gostou dos doces da mamãe e foi legal. E então Pedro fez um pedido que a pegou de surpresa. Mamãe, você acha que a gente podia tomar um milkshake um dia? Aqueles que vendem na lanchonete perto da praça? O Ricardo da minha sala disse que é o melhor do mundo. Um milkshake. Um desejo simples de criança. Algo que Ana, em meio às dificuldades, nunca havia conseguido proporcionar. Aquele pedido, vindo de Pedro, pareceu quebrar a última barreira de resistência em Ana. Não era sobre ela, sobre seu orgulho. Era sobre Pedro, sobre dar a ele momentos de alegria, de normalidade. E talvez, apenas talvez, Bruno pudesse fazer parte disso, não como o benfeitor, mas como alguém que, de alguma forma inesperada, havia se conectado com a vida deles. A lembrança do pedido de milkshake de Pedro, combinado com as palavras de Dona Lúcia e a nova perspectiva sobre as intenções de Bruno, começou a inclinar a balança. Ana sentiu que era hora de dar um passo, de arriscar não por ela, mas por Pedro. A decisão estava tomando forma em sua mente, uma decisão que poderia mudar o curso de suas vidas de maneira irreversível. O caminho à frente ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, uma pequena luz de esperança parecia brilhar no horizonte. A decisão não foi fácil.
Pesou na alma de Ana como um fardo, misturando o orgulho ferido com a urgência da necessidade. Mas a imagem de Pedro, com seus olhos cheios de esperança ao falar do milkshake, e as palavras sensatas de Dona Lúcia, ecoando em sua mente, acabaram por inclinar a balança. Não era sobre ela, afinal. Era sobre ele. Era sobre dar a Pedro a chance de ter uma vida mais plena, menos limitada pela doença e pelas dificuldades financeiras. Aceitar a ajuda de Bruno, ou pelo menos ouvir o que ele tinha a oferecer, não seria um sinal de fraqueza, mas de força. A força de uma mãe, disposta a tudo pelo bem-estar do filho. Com essa resolução no coração, Ana decidiu que precisava encontrar Bruno novamente. Voltar à banca e esperar que ele aparecesse parecia passivo demais, incerto. Ela precisava tomar a iniciativa. Lembrou-se da área no centro onde o vira no café, a rua movimentada, os edifícios comerciais imponentes. Era uma chance pequena, mas era a única que tinha. Deixou Pedro com Dona Lúcia mais uma vez, inventando uma desculpa sobre a necessidade de comprar suprimentos específicos para os doces no centro. A vizinha a olhou com um sorriso cúmplice, como se soubesse que a verdadeira razão daquela viagem era outra. Vá com calma, minha filha, e lembre-se do que conversamos. Ana assentiu, sentindo um misto de nervosismo e determinação. Chegou ao centro e começou a percorrer as ruas, o olhar atento varrendo as fachadas dos edifícios, as entradas dos cafés e restaurantes. A cada esquina, virada, a esperança diminuía um pouco. O centro era vasto, e encontrar uma pessoa específica naquele mar de gente parecia uma tarefa impossível. Já estava quase desistindo, o desânimo começando a pesar em seus ombros, quando, ao passar, novamente pelo café onde o vira da última vez, seus olhos o encontraram. Bruno estava sentado na mesma mesa externa, sozinho desta vez, absorto na leitura de um jornal. Parecia mais relaxado do que no encontro anterior, a expressão séria, mas sem a tensão da conversa de negócios. O coração de Ana disparou. Era a sua chance. Respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía e caminhou em direção a ele. Bruno levantou os olhos do jornal ao sentir a aproximação e, ao vê-la, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Havia surpresa em seu olhar, mas também uma pontada de algo que Ana não soube identificar. Talvez alívio, talvez expectativa. Ana, ele disse, fechando o jornal e se levantando. Que bom te ver. Pensei que não a encontraria mais por aqui. Eu precisava falar com você, disse Ana, a voz um pouco trêmula. Podemos conversar? Claro, por favor, sente-se. Ele indicou a cadeira à sua frente. Ana sentou-se, sentindo-se um pouco deslocada naquele ambiente. O garçom se aproximou, e Bruno pediu um café para ela sem perguntar, como se já soubesse que ela precisaria de algo quente para acalmar os nervos. O gesto simples a desarmou um pouco. Houve um breve silêncio enquanto o garçom servia o café. Ana tomou-se um pequeno gole, sentindo o calor se espalhar por seu corpo. Olhou para Bruno buscando as palavras certas para começar. Eu pensei muito sobre o que você me disse, começou ela, a voz mais firme agora, sobre o projeto e sobre o Pedro. Bruno a ouviu com atenção, sua expressão séria, mas convidativa. E o que você decidiu, Ana? Eu ainda tenho minhas reservas, Bruno, ela admitiu, olhando para a xícara de café. É difícil para mim aceitar ajuda. Sempre lutei sozinha, e a ideia de que alguém possa ter pena de mim, isso me machuca. Eu entendo perfeitamente, Ana, disse Bruno, sua voz suave e compreensiva. E eu peço desculpas novamente pela forma como agi. Foi impulsivo, eu sei. Mas, por favor, acredite, não foi pena. Foi admiração. Admiração pela sua força, pela sua dedicação. E quando eu soube da situação do Pedro, senti que precisava fazer algo. Não para te diminuir, mas para aliviar um pouco do peso que você carrega. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O projeto que estou estruturando, Ana, não é sobre caridade, é sobre oportunidade. É sobre dar a mulheres que, como você, têm talento e força de vontade.
as ferramentas e o suporte que elas precisam para transformar suas habilidades em negócios prósperos. É sobre criar uma rede de apoio, onde vocês possam compartilhar experiências, aprender umas com as outras e ter acesso a recursos que, sozinhas, seriam difíceis de conseguir. Bruno então começou a explicar o projeto com mais detalhes. Falou sobre a ideia de um espaço compartilhado, uma espécie de cozinha industrial e loja, onde as mulheres poderiam produzir e vender seus produtos, reduzindo custos e alcançando um público maior. Mencionou a oferta de cursos de gestão, marketing, finanças, para que elas pudessem administrar seus negócios de forma profissional. E falou sobre a criação de uma marca coletiva, que agregaria valor aos produtos artesanais. Enquanto ele falava, Ana ouvia com crescente interesse. A desconfiança não havia desaparecido completamente, mas a visão que Bruno apresentava era diferente do que ela imaginava. Não era uma mão estendida para receber esmolas, mas uma plataforma para crescer, para empreender com dignidade. A ideia de ter um espaço adequado para produzir seus doces, de ter acesso a conhecimento para gerir um negócio, de fazer parte de uma comunidade de mulheres com objetivos semelhantes, tudo isso soava incrivelmente atraente. E como eu me encaixaria nisso? Perguntou Ana, hesitante. Bruno sorriu. Ana, você seria fundamental. Você não seria apenas uma beneficiária do projeto. Você seria uma parceira. Com o seu talento único, a qualidade dos seus doces, a sua experiência de vendas na rua, você tem muito a ensinar e a contribuir. Poderíamos pensar em você como uma das primeiras incubadas do projeto, mas também como uma mentora para outras mulheres que estão começando. Sua experiência é valiosa. Ele propôs uma ideia concreta. O projeto poderia oferecer a ela um salário fixo, inicialmente, para que ela pudesse se dedicar à produção em um espaço adequado e participar dos cursos. Esse salário garantiria a estabilidade que ela precisava para arcar com as despesas de Pedro e, ao mesmo tempo, permitiria que ela economizasse para futuramente ter sua própria loja totalmente independente. Além disso, sua produção seria vendida na loja do projeto e uma porcentagem das vendas seria revertida para ela. Pense nisso, Ana, disse Bruno, sua voz carregada de convicção. Não é sobre te dar dinheiro, é sobre te dar a estrutura e o suporte para você usar o seu talento em sua capacidade máxima, para construir um futuro sólido para você e para o Pedro. E, ao mesmo tempo, ajudar outras mulheres a fazerem o mesmo. Ana ouvia, processando cada palavra. A proposta era tentadora, quase boa demais para ser verdade. Um salário fixo, um lugar para trabalhar, a chance de aprender e crescer. Tudo isso significaria uma mudança radical em sua vida, uma estabilidade que ela nunca teve. E a ideia de poder ajudar outras mulheres, de compartilhar sua experiência. Isso tocou em algo profundo nela, o desejo de que outras não passassem pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou. E as contas do Pedro? Ela perguntou, voltando ao assunto que a havia levado até ali. Eu não posso simplesmente aceitar que você pague tudo, Bruno. Eu preciso encontrar uma forma de retribuir. Bruno a olhou com ternura. Ana, o mais importante agora é a saúde do Pedro. Aquele dinheiro, pense nisso como o investimento inicial do projeto em você. Um investimento na sua tranquilidade para que você possa se dedicar a essa nova fase. E a melhor forma de retribuir, para mim, seria ver você prosperar, ver o Pedro saudável e feliz, e ver outras mulheres sendo transformadas pelo projeto, que de certa forma nasceu da sua inspiração. Ele estendeu a mão sobre a mesa, um gesto de sinceridade. Me dê uma chance, Ana. Dê uma chance ao projeto. Venha conhecer o espaço que estamos preparando. Converse com as pessoas envolvidas. Veja com seus próprios olhos que não há segundas intenções, apenas a vontade de construir algo positivo. Ana olhou para a mão estendida de Bruno, para a sinceridade em seus olhos. A desconfiança ainda sussurrava em seu ouvido, mas a esperança falava mais alto. A proposta de Bruno não era um atalho, mas um caminho.
um caminho que parecia respeitar sua dignidade e seu desejo de independência, ao mesmo tempo em que oferecia a segurança e a oportunidade que ela tanto precisava para Pedro. Lembrou-se do pedido de milkshake de Pedro, da simplicidade daquele desejo infantil que a fizera enxergar para além de seu próprio orgulho. Talvez aceitar aquela mão estendida fosse o primeiro passo para poder realizar não apenas o desejo de um milkshake, mas sonhos muito maiores para o filho. Com um leve tremor nas mãos, Ana estendeu a sua e apertou a de Bruno. Eu aceito conversar, Bruno. Aceito conhecer o projeto. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Bruno. Que bom, Ana, fico muito feliz com isso. O aperto de mãos selou um acordo tácito, um compromisso de explorar um caminho juntos. Ana ainda sentia uma pontada de apreensão, o medo do desconhecido, a incerteza de se lançar em algo tão novo e diferente de sua rotina solitária. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu também um vislumbre de esperança real, a possibilidade de que a vida pudesse, sim, mudar para melhor. A conversa com Bruno havia sido um divisor de águas, transformando a raiva e a desconfiança inicial em uma cautelosa abertura para um futuro que, até então, parecia inatingível. O caminho à frente seria desafiador. Mas Ana sentia, no fundo de sua alma, que havia tomado a decisão certa, não apenas por Pedro, mas também por si mesma. A jornada estava apenas começando e prometia ser cheia de surpresas e emoções intensas. O aperto de mãos com Bruno selou mais do que um acordo, selou a abertura cautelosa de Ana para uma possibilidade que horas antes parecia impensável. Deixou o café com uma sensação estranha no peito, uma mistura de alívio pela conversa ter sido menos confrontadora do que imaginava e uma apreensão crescente diante do desconhecido. O caminho de volta para casa foi percorrido em um estado de semiconsciência, a mente repassando cada palavra dita, cada gesto de Bruno, tentando encontrar fissuras na aparente sinceridade dele. A desconfiança, construída ao longo de anos de dificuldades e decepções, não desaparecia da noite para o dia. Mas a esperança... a esperança era uma flor teimosa que começava a brotar no solo árido de sua alma. Ao chegar em casa, encontrou Pedro brincando no quintal com Dona Lúcia. O sorriso do filho, a leveza em seus olhos, reforçaram a certeza de que havia feito a coisa certa ao concordar em ouvir Bruno. Não importava o quão difícil fosse engolir o orgulho, o bem-estar de Pedro vinha em primeiro lugar. Contou a Dona Lúcia sobre o encontro, sobre a explicação de Bruno a respeito do projeto e o convite para conhecê-lo. A vizinha ouviu com um brilho nos olhos, um sorriso tranquilo no rosto enrugado pelo tempo. Eu sabia, minha filha. Eu sabia que aquele homem não tinha um coração ruim. Às vezes, a gente só precisa olhar para as coisas de um ângulo diferente. Ela segurou a mão de Ana. Vá, Ana. Vá conhecer esse projeto. Não perca a chance de ver o que o destino está colocando no seu caminho, mas vá com os pés no chão, com a cabeça erguida, como você sempre fez. As palavras de Dona Lúcia foram um bálsamo para a alma de Ana. Sentiu-se menos sozinha, menos culpada por considerar aquela ajuda. A vizinha, com sua sabedoria simples, a havia encorajado a abraçar a possibilidade, sem, contudo, abandonar sua essência, sua força. Os dias que se seguiram foram de expectativa. Bruno ligou combinando de buscá-la para levá-la ao local do projeto. Ana hesitou por um instante. A ideia de entrar no carro de um estranho ainda a incomodava, mas a curiosidade e a determinação de ver com seus próprios olhos a realidade daquele projeto falaram mais alto. Combinaram um dia e horário, e Ana passou os dias seguintes dividida entre a rotina da banca e a ansiedade pela visita. Chegou o dia. Ana vestiu a mesma roupa que usara para ir ao centro, sentindo que precisava estar apresentável para aquela nova experiência. Despediu-se de Pedro, que ficaria com Dona Lúcia, e esperou Bruno na esquina de sua rua. Quando o carro parou, um modelo elegante e discreto, Ana sentiu um frio na barriga. Bruno desceu, abriu a porta para ela com um sorriso gentil. Bom dia, Ana. Pronta para conhecer o nosso futuro? Ana assentiu, entrando no carro.
O interior era confortável, cheirava a novo. Sentiu-se um pouco deslocada, tão diferente do ônibus ou das caminhadas que estava acostumada a fazer. O trajeto foi tranquilo. Bruno falou sobre amenidades, tentando deixá-la à vontade, mas Ana estava tensa, observando a paisagem urbana passar pela janela, imaginando onde ele a levaria. Dirigiram por cerca de 20 minutos, saindo do bairro, movimentado de Ana, e entrando em uma área que parecia estar em revitalização. Prédios antigos, alguns abandonados, outros sendo reformados, davam o tom do lugar. Bruno estacionou diante de um galpão antigo, com tijolos à vista e grandes janelas empoeiradas. Não parecia um lugar de negócios prósperos, mas havia um certo charme industrial, uma sensação de potencial latente. É aqui, disse Bruno desligando o carro. Ainda está em reforma, mas você vai ter uma ideia do que estamos planejando. Desceram do carro e Bruno abriu um portão lateral. Entraram no galpão. O interior era vasto, com pé direito alto e a estrutura de metal aparente. Havia materiais de construção espalhados, andaimes, o cheiro de tinta fresca e poeira. Mas apesar do caos da reforma, Ana conseguiu vislumbrar o potencial do lugar. Bruno a guiou pelo espaço, explicando o que seria cada área. Aqui, na frente, será a loja, disse ele apontando para a parte voltada para a rua. Teremos uma vitrine grande e o espaço será aconchegante, com mesas para as pessoas poderem sentar, tomar um café, provar os produtos. Caminharam para o fundo do galpão. Esta área aqui será a cozinha industrial compartilhada, continuou Bruno, mostrando um grande espaço vazio onde tubulações e fiações estavam sendo instaladas. Será equipada com tudo o que é necessário. Fornos profissionais, batedeiras, bancadas de aço inoxidável, refrigeradores. Cada mulher terá seu próprio espaço de trabalho, mas compartilharemos os equipamentos maiores. Isso diminui o custo para cada uma e permite uma produção em maior escala. Ana olhava ao redor, tentando visualizar o que Bruno descrevia. Começou a fazer perguntas práticas sobre a capacidade dos fornos, a logística de armazenamento, as normas de higiene. Bruno respondia a tudo com paciência, mostrando que havia pensado nos mínimos detalhes. E aqui, disse ele, levando-a para um cômodo menor nos fundos, será a sala de aula e escritório, onde teremos os cursos de gestão, finanças, marketing, onde poderemos nos reunir para discutir ideias, desafios e planejar o futuro. Enquanto Bruno explicava, um homem se aproximou deles. Era Ricardo, o advogado que Ana vira no café. Ele cumprimentou Ana com um sorriso amigável. Ana, é um prazer te conhecer formalmente. Bruno me falou muito sobre você e seu talento. Ana sentiu-se um pouco envergonhada, mas Ricardo a deixou à vontade. Ele falou sobre a parte legal do projeto, a estrutura de cooperativa ou associação que estavam considerando para garantir a autonomia e a participação das mulheres. A presença de Ricardo, um profissional sério e dedicado, deu a Ana uma sensação de que aquele projeto era real, bem fundamentado, e não apenas uma ideia passageira. Bruno e Ricardo continuaram a explicar a visão do projeto. Criar uma comunidade de mulheres empreendedoras, fortalecer seus negócios, gerar renda e independência. Falaram sobre a importância da colaboração, do compartilhamento de conhecimento, da criação de uma marca forte que representasse a qualidade e a história por trás de cada produto. Ana ouvia, absorvendo cada informação. A desconfiança inicial começava a se dissipar, substituída por um crescente entusiasmo. Aquele lugar, ainda em reforma, parecia cheio de promessas. A ideia de ter um espaço profissional para trabalhar, de aprender a gerir seu próprio negócio, de fazer parte de uma comunidade. Tudo isso parecia um sonho se tornando realidade. Bruno a levou de volta para a área da loja. Ana, com o seu talento para doces, você seria uma peça-chave aqui. Podemos começar com você produzindo em maior escala na cozinha compartilhada, vendendo na loja do projeto. O salário inicial te daria a segurança que você precisa, e a porcentagem das vendas seria um incentivo para crescer. Com o tempo, com o conhecimento dos cursos e a experiência, você poderia abrir sua própria loja, talvez até aqui mesmo,
em um dos espaços comerciais que estão sendo reformados na rua. Ele a olhou nos olhos. O mais importante, Ana, é que você acredite em si mesma, no seu potencial. Eu acredito. Ricardo acredita. E tenho certeza que muitas outras mulheres que se juntarem a nós também acreditarão. Ana sentiu os olhos marejarem. Aquele apoio, aquela crença em suas habilidades, era algo que ela não recebia há muito tempo. Sempre foi ela por ela mesma, lutando para sobreviver. Ter alguém que via nela mais do que a vendedora de doces, que via a empreendedora, a artista, a força, era avassalador. Eu não sei o que dizer, Bruno, murmurou Ana, a voz embargada pela emoção. É muito mais do que eu imaginava. É real, Ana, disse Bruno, com um sorriso caloroso. E é para você. É para mulheres como você, que merecem ter a chance de prosperar. Enquanto conversavam, uma mulher entrou no galpão, cumprimentando Bruno e Ricardo com familiaridade. Bruno a apresentou a Ana. Ana, esta é Sofia. Ela é designer e está nos ajudando com a identidade visual do projeto e da marca. Sofia, esta é Ana, uma das nossas primeiras e mais talentosas parceiras em potencial. Sofia cumprimentou Ana com entusiasmo. Bruno me falou dos seus doces, Ana. Mal posso esperar para provar. E estou super animada com a ideia de criar uma marca linda para produtos tão incríveis como os seus. A interação com Sofia, a forma como ela falava do projeto com paixão, a incluía naturalmente na conversa, fez Ana sentir-se ainda mais acolhida. Não era apenas Bruno e Ricardo. Havia outras pessoas envolvidas, outras mulheres que acreditavam naquela ideia. Ao final da visita, Ana sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. O projeto era real, tangível, e a proposta de Bruno parecia genuína e respeitosa. Desconfiança não desapareceu completamente, mas foi substituída por uma esperança concreta. A possibilidade de uma vida melhor para Pedro, de ter a estabilidade financeira para garantir seu tratamento, de poder dar a ele o que ele precisava e desejava, como o simples milkshake, parecia pela primeira vez ao seu alcance. Bruno a levou de volta para casa. O silêncio no carro era confortável, diferente da tensão da ida. Ana olhava pela janela, vendo seu bairro com outros olhos. Não mais apenas o lugar de sua luta diária, mas um ponto de partida para algo maior. Ao se despedirem, Bruno a olhou com um carinho que a surpreendeu. Pense em tudo que você viu, Ana. E no que conversamos, a porta está aberta. E o Pedro, como ele está? A menção a Pedro trouxe Ana de volta à realidade. Por um momento, imersa na visão do projeto, ela quase se esqueceu da urgência maior. Ele está bem, Bruno. Estável. Mas a médica insiste que a nova medicação seria o ideal. Bruno assentiu, a expressão séria. Eu sei. E quero que você saiba que, independentemente da sua decisão sobre o projeto, a saúde do Pedro é uma prioridade. Não se preocupe com os custos dos exames ou da medicação inicial. Isso já está resolvido. Pense no projeto como uma forma de garantir que isso nunca mais seja uma preocupação para você no futuro. As palavras dele, ditas com tanta sinceridade, tocaram Ana profundamente. Aquele gesto, a forma como ele se importava com Pedro, e além de qualquer interesse comercial ou filantrópico, era humano. Ana agradeceu, sentindo uma gratidão genuína misturada a uma emoção confusa. Bruno se despediu, deixando Ana na esquina de sua rua. Entrou em casa, o cheiro familiar de doces e café a envolvendo. Pedro correu para abraçá-la. Ana o apertou, sentindo a fragilidade de seu corpo, mas também a força de seu espírito. A visita ao galpão, a conversa com Bruno e Ricardo, a interação com Sofia, tudo isso havia aberto um novo horizonte. O caminho seria desafiador, exigiria coragem e trabalho duro, mas pela primeira vez, Ana sentiu que não estava mais sozinha. Havia uma chance real de mudar suas vidas, de construir um futuro onde Pedro pudesse crescer saudável e feliz, e onde ela pudesse realizar seu potencial. Mas o caminho para a estabilidade ainda era longo, e a saúde de Pedro continuava a ser o foco principal,
uma lembrança constante da urgência que a impulsionava a seguir em frente, a abraçar as novas oportunidades que a vida, de forma inesperada, estava lhe apresentando. A jornada estava apenas começando, e os próximos passos seriam cruciais para definir o futuro de Ana e de seu filho. A noite após a visita ao galpão foi diferente para Hannah. O cheiro de poeira e tinta fresca parecia ter impregnado suas narinas, misturando-se ao aroma familiar dos doces que ela preparava. Mas mais do que os cheiros, eram as imagens que povoavam sua mente, o espaço amplo e cheio de potencial, as bancadas de aço inoxidável que seriam instaladas, o entusiasmo de Bruno e Ricardo, a simpatia de Sofia. Pela primeira vez em muito tempo, Ana não se sentia apenas sobrevivendo. Sentia que havia uma possibilidade real de prosperar. A conversa com Bruno, especialmente a parte sobre Pedro e o compromisso dele com a saúde do menino, havia tocado em um lugar profundo em seu coração. Não era mais apenas sobre ela, sobre seu orgulho e sua luta solitária. Era sobre Pedro, sobre a chance de garantir a ele o melhor tratamento, a estabilidade que ele tanto precisava. Deitou-se na cama, ao lado do filho que dormia calmamente, e observou a respiração suave dele. Cada inspiração, cada expiração era um lembrete da fragilidade da vida, da urgência que a impulsionava a buscar um futuro melhor. As palavras de Dona Lúcia voltaram à sua mente. Às vezes a gente precisa aprender a receber também. E as de Bruno. Não é sobre te dar dinheiro, é sobre te dar a estrutura e o suporte para você usar o seu talento. Aos poucos, a muralha, de desconfiança e orgulho que Ana construíra ao redor de si, começou a apresentar rachaduras. A proposta de Bruno não parecia mais um ato de caridade humilhante, mas uma oportunidade de crescimento, uma parceria. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, Ana decidiu. Falaria com Bruno, aceitaria a proposta. Não sem ressalvas, não sem uma ponta de apreensão, mas com a determinação de quem sabe que está tomando uma decisão crucial para o futuro. Explicaria a Pedro, de forma simples, que mamãe teria um novo trabalho em um lugar bonito, onde faria muitos doces deliciosos. Contou a Dona Lúcia sobre sua decisão. A vizinha sorriu, os olhos brilhando. Que bom, minha filha. Tenho certeza que você vai se sair muito bem. Você tem mãos de fada e um coração de leoa. Esse projeto é para você. Ana ligou para Bruno, sentindo as mãos tremerem um pouco, ao discar o número que ele lhe dera. Bruno atendeu no segundo toque, a voz soando animada. Ana, que bom ouvir sua voz. Já pensou sobre a nossa conversa? Pensei, Bruno, disse Ana, respirando fundo. Eu aceito a sua proposta. Aceito fazer parte do projeto. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por um suspiro de alívio e alegria. Ana, que notícia maravilhosa. Fico muito feliz com a sua decisão. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bruno explicou os próximos passos. Ela precisaria ir ao escritório do projeto, temporário, enquanto o galpão não ficava pronto, para assinar alguns papéis e conhecer a equipe. Também começaria imediatamente os cursos de gestão e finanças, que seriam ministrados online e presencialmente. E em poucos dias, poderia começar a usar a cozinha compartilhada provisória que eles haviam alugado em outro local, para não perder tempo na produção. Os dias que se seguiram foram intensos. Ana assinou os documentos, sentindo uma mistura de excitação e nervosismo a cada rúbrica. Conheceu outros membros da equipe do projeto, pessoas dedicadas e entusiasmadas que a receberam de braços abertos. E, o mais importante, conheceu algumas das outras mulheres que fariam parte do projeto. Eram mulheres de diferentes idades e origens, mas todas com uma história de luta e um talento especial. Uma fazia pães artesanais, outra trabalhava com bordados, outra criava peças de cerâmica. Havia uma costureira, uma artesã de sabonetes e cosméticos naturais, e uma mulher que fazia geleias e compotas incríveis. Inicialmente, Ana se sentiu um pouco deslocada, acostumada à sua solidão. Mas a convivência diária nos cursos e na cozinha provisória começou a quebrar o gelo.
Compartilhavam histórias, desafios, dicas e receitas. Havia uma energia de colaboração, um senso de comunidade que Ana nunca havia experimentado antes. Descobriu que não estava sozinha em suas dificuldades, que outras mulheres também enfrentavam barreiras semelhantes, e juntas pareciam mais fortes. A cozinha compartilhada provisória era menor que o galpão, mas era limpa, organizada e bem equipada. Hannah sentiu uma alegria imensa ao poder trabalhar em um espaço adequado, sem as limitações de sua pequena cozinha em casa. A produção aumentou, a qualidade melhorou ainda mais. Bruno providenciou embalagens padronizadas com a marca provisória do projeto, que destacavam a origem artesanal e a história por trás de cada produto. As vendas iniciais eram modestas, realizadas em feiras de bairro organizadas pelo projeto e através de uma pequena loja online. Mas o salário fixo que Ana começou a receber trouxe uma estabilidade financeira que ela nunca teve. Pela primeira vez, não precisava se preocupar com as contas do fim do mês, com o dinheiro para o aluguel, para a comida, para o transporte. E, o mais importante, tinha a segurança de que os custos do tratamento de Pedro estavam garantidos, pelo menos por enquanto. Com a estabilidade financeira, Ana pôde se concentrar mais em Pedro. Levou-o para os exames necessários, conversou com a doutora Helena sobre a nova medicação. A médica ficou surpresa e feliz ao saber que Ana teria condições de arcar com o tratamento mais caro. Iniciaram o protocolo para a nova medicação, que prometia trazer mais qualidade de vida para o menino. Pedro, por sua vez, sentiu a mudança na mãe. Ela parecia menos tensa, mais presente. Embora sentisse falta da rotina de acompanhá-la na banca, ele gostava de observar o movimento e ganhar um doce de vez em quando. Estava animado com a ideia da nova medicação e com a promessa de poder tomar o milkshake na lanchonete perto da praça. Ana prometeu que assim que ele estivesse mais forte com o novo tratamento, eles iriam juntos. A integração de Ana no projeto não foi isenta de desafios. Algumas das outras mulheres, que estavam há mais tempo esperando por uma oportunidade, como aquela, olhavam para ela com uma ponta de ressentimento. Ana era a nova, a que parecia ter chegado e rapidamente conquistado a atenção de Bruno e da equipe. Havia cochichos, olhares invejosos, uma certa resistência inicial em compartilhar informações. Ana sentiu a pontada da exclusão, mas decidiu não se abater. Manteve-se focada em seu trabalho, em aprender, em contribuir. Com o tempo, sua dedicação e a qualidade de seus doces começaram a falar por si. As outras mulheres viram que Ana não estava ali para competir, mas para somar. Lentamente, as barreiras começaram a cair e as relações se tornaram mais colaborativas. Bruno acompanhava de perto a evolução de Ana no projeto. Via seu empenho nos cursos, a forma como ela se dedicava à produção, a maneira como, apesar das dificuldades iniciais, ela começava a se integrar com as outras mulheres. Admirava sua resiliência, sua inteligência prática, sua capacidade de transformar ingredientes simples em obras de arte comestíveis. Conversavam frequentemente, não apenas sobre o projeto, mas sobre a vida, sobre os desafios de Pedro, sobre os sonhos de Ana. A relação entre eles, que começou com um mal-entendido e desconfiança, estava se transformando em uma amizade baseada em respeito mútuo e admiração. Um dia, Bruno a convidou para almoçar. Ana hesitou, mas aceitou. Foram a um restaurante simples perto do escritório temporário. A conversa fluiu naturalmente. Bruno falou sobre sua própria trajetória, os desafios que enfrentou para construir sua empresa, a busca por um propósito maior que o levasse além do sucesso financeiro. Ana falou mais abertamente sobre sua vida, as dificuldades após a doença de Pedro, a força que encontrava no amor pelo filho. Naquele almoço, Ana viu um lado de Bruno que ia além do empresário, bem-sucedido e do idealizador do projeto. Viu um homem com suas próprias vulnerabilidades, seus próprios medos e esperanças. A conversa foi um marco na relação deles, solidificando a confiança que começava a florescer. Com o passar das semanas, Pedro começou a apresentar melhoras significativas com a nova medicação. As crises diminuíram em frequência e intensidade. Ele tinha mais energia. Seu apetite voltou. Seu humor melhorou.
A doutora Helena estava otimista. A medicação está fazendo efeito, Ana. Ele está respondendo muito bem. Continuaremos monitorando de perto, mas estou muito feliz com a evolução dele. Ver Pedro mais forte, mais saudável, era a maior recompensa para Ana. A estabilidade que o projeto lhe proporcionava, o conhecimento que estava adquirindo, tudo isso parecia valer a pena. Ela estava trabalhando duro, aprendendo coisas novas, todos os dias construindo um futuro sólido para ela e para o filho. Um dia, enquanto trabalhava na cozinha compartilhada, Ana recebeu uma ligação de Dona Lúcia. Ana, o Pedro está te esperando aqui na lanchonete perto da praça. Ele disse que você prometeu um milkshake quando ele estivesse melhor. Ana sorriu, o coração transbordando de alegria. Pedro estava melhor. Estava forte o suficiente para tomar seu tão sonhado milkshake. Pediu licença, arrumou suas coisas e correu para a lanchonete. Encontrou Pedro sentado a uma mesa com Dona Lúcia, os olhos brilhando de expectativa. Ao vê-la, ele abriu um sorriso enorme. Mamãe, o milkshake. Ana sentou-se ao lado dele, pediu o milkshake e observou o filho saborear cada gole com um prazer indescritível. Naquele momento, enquanto via a felicidade genuína no rosto de Pedro, Ana sentiu que havia chegado ao lugar certo. O caminho havia sido longo e difícil, cheio de obstáculos e incertezas. Mas a luta, o sacrifício, as lágrimas, tudo isso havia valido a pena. O projeto de Bruno, que ela inicialmente vira com tanta desconfiança, estava se mostrando não apenas uma oportunidade de negócio, mas uma ponte para uma vida melhor, para a saúde e a felicidade de Pedro. Enquanto Pedro terminava seu milkshake, Ana olhou para a praça, para as crianças brincando, para as pessoas passeando. Sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. A incerteza do futuro ainda existia, mas agora vinha acompanhada de esperança e de uma força renovada. O projeto estava em andamento. O galpão estava sendo reformado, e ela estava no centro de tudo isso, aprendendo, crescendo, construindo. A vida estava mudando, lentamente, mas de forma irreversível. E o simples ato de ver Pedro desfrutando de um milkshake era a prova mais doce de que estavam no caminho certo. O futuro ainda guardava surpresas, desafios e talvez novas reviravoltas, mas Ana estava pronta para enfrentá-los, com a força de uma mãe e o apoio de uma comunidade que ela estava começando a chamar de família. Os meses que se seguiram, a decisão de Ana de integrar o projeto de Bruno foram um turbilhão de mudanças e aprendizados. A rotina da banca na esquina foi substituída pelo dinamismo da cozinha compartilhada provisória e pelas horas dedicadas aos cursos de gestão e finanças. Ana absorvia tudo como uma esponja, sedenta por conhecimento. Descobriu que tinha uma aptidão natural para os números e para o planejamento, habilidades que a vida, em sua dureza, a havia forçado a desenvolver de forma intuitiva. Agora, com o suporte e a orientação dos professores e da equipe do projeto, ela transformava essa intuição em técnica. A produção de doces aumentou consideravelmente. Com equipamentos profissionais e um espaço adequado, Ana conseguia otimizar seu tempo e sua energia. A qualidade dos seus doces, já reconhecida no bairro, alcançou um novo patamar. As embalagens com a marca do projeto, elegantes e informativas, davam aos seus produtos um ar profissional. As vendas nas feiras organizadas pelo projeto e na pequena loja online começaram a crescer. O feedback dos clientes era extremamente positivo, elogiando não apenas o sabor, mas também a história por trás dos doces, a jornada de superação de Ana que Bruno fazia questão de destacar com o consentimento dela nas divulgações do projeto. A convivência com as outras mulheres do projeto também se tornou mais fácil e enriquecedora. A resistência inicial deu lugar à camaradagem e ao apoio mútuo. Compartilhavam experiências, trocavam receitas, ajudavam-se nos momentos de maior demanda. Ana, com sua experiência em vendas diretas e seu talento culinário, tornou-se uma referência para muitas delas. Compartilhava dicas sobre como abordar clientes, como precificar produtos, como manter a qualidade. A comunidade que Bruno e Ricardo vislumbravam começava a tomar forma, um espaço de força e colaboração feminina.
Enquanto isso, a reforma do galpão avançava a passos largos. Ana visitava o local frequentemente com Bruno e Ricardo, acompanhando cada etapa da obra. O espaço antes vazio e empoeirado começava a ganhar vida. As paredes eram pintadas em tons claros e acolhedores. O piso de cimento polido refletia a luz que entrava pelas grandes janelas. A cozinha industrial começava a ser montada, com bancadas brilhantes e equipamentos de última geração. A área da loja, na frente, já tinha o contorno das prateleiras e do balcão. Havia uma energia contagiante no ar, a excitação de ver um sonho se tornando realidade. Bruno estava visivelmente feliz com o progresso. Passava horas no galpão, supervisionando a obra, conversando com os pedreiros, imaginando o futuro. Ana o observava, admirando sua paixão e dedicação. A relação deles, que começou com desconfiança e mal-entendidos, havia evoluído para uma amizade sólida e respeitosa. Conversavam sobre tudo, sobre o projeto, sobre a vida, sobre Pedro. Bruno se interessava genuinamente pelo bem-estar do menino, perguntava sobre suas consultas médicas, sobre sua evolução. Pedro, por sua vez, estava florescendo. A nova medicação fez uma diferença notável em sua saúde. As crises se tornaram raras e menos severas. Ele tinha mais energia para brincar, para estudar, para ser apenas uma criança. A palidez em seu rosto deu lugar a um rubor saudável. Ele voltara a frequentar a escola regularmente, fez novos amigos e se destacava nas aulas de artes, mostrando um talento inesperado para o desenho. Vendo o filho tão bem, Ana sentia uma gratidão imensa. O fardo que carregara por tanto tempo parecia ter diminuído consideravelmente. Bruno se tornou uma figura presente na vida de Pedro também, não de forma invasiva, mas como um amigo da mamãe que às vezes aparecia, trazia um pequeno presente, um livro, um jogo educativo, e conversava com ele com carinho. Pedro, inicialmente tímido, logo se afeiçoou a Bruno. Via nele o moço legal dos doces, que agora era amigo da mamãe e a ajudava a fazer coisas incríveis. Bruno o levava para passear no parque, jogavam bola, conversavam sobre super-heróis e dinossauros. Ana observava a interação dos dois com o coração aquecido. Era bonito ver a forma como Bruno, um homem sem filhos, se conectava com Pedro, com tanta naturalidade e afeto. A proximidade entre Ana e Bruno não passou despercebida. As outras mulheres do projeto comentavam, com uma mistura de curiosidade e torcida discreta. Dona Lúcia, com seu olhar atento, também notava a mudança em Ana. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma leveza em seu sorriso. A vida, que antes era apenas luta, parecia estar abrindo espaço para outros sentimentos. Em meio a essa nova fase, um evento inesperado trouxe um elemento de tensão. Bruno organizou um pequeno evento no galpão em reforma para apresentar o projeto a potenciais investidores e parceiros. Ana e as outras mulheres foram convidadas a levar seus produtos para degustação e exposição. Era uma oportunidade importante para o projeto e para elas. Ana preparou seus melhores doces, sentindo um orgulho genuíno de seu trabalho. No dia do evento, o galpão, mesmo incompleto, estava lindo. Luzes foram instaladas, as áreas foram demarcadas, e os produtos das mulheres estavam expostos em mesas improvisadas mais elegantes. Havia muitas pessoas presentes, empresários, representantes de ONGs, jornalistas, amigos de Bruno e Ricardo. Enquanto Ana conversava com alguns convidados, explicando sobre seus doces e o projeto, viu Bruno se aproximar acompanhado por uma mulher. Ela era alta, elegante, vestia roupas caras e tinha uma postura altiva. Seus cabelos escuros estavam impecavelmente arrumados, e ela sorria, um sorriso que não chegava aos olhos. Bruno a apresentou. Ana, esta é Isabela. Isabela, esta é Ana, uma das nossas principais artesãs e uma das grandes inspirações para este projeto. Isabela estendeu a mão para Ana, o aperto foi breve e frio. Seus olhos percorreram Ana de cima a baixo, um olhar avaliativo que fez Ana se sentir desconfortável. Inspiração, é? Disse Isabela, a voz polida, mas com uma ironia sutil.
Interessante. Bruno sempre teve um fascínio por projetos sociais. Não é mesmo, Bruno? Bruno pareceu um pouco tenso com o comentário, mas manteve o sorriso. Isabela e eu nos conhecemos há alguns anos, explicou ele a Ana. Ela também. Trabalha com iniciativas sociais, mas em outra área. Trabalhávamos, corrigiu Isabela, fixando os olhos em Bruno. Tivemos um projeto juntos há algum tempo. Não deu muito certo, infelizmente. Algumas ideias parecem promissoras no início, mas a realidade costuma ser mais complicada, não é mesmo? O tom de Isabela era enigmático, carregado de um subtexto que Ana não conseguia decifrar, mas que claramente afetava Bruno. Ele desviou o olhar por um instante, um lampejo de algo, talvez desconforto, talvez um velho ressentimento, passando por seus olhos. Este projeto é diferente, Isabela, disse Bruno, sua voz um pouco mais firme. Tem bases sólidas e pessoas incríveis envolvidas. Isabela deu um sorriso forçado. Espero que sim, Bruno. Espero que desta vez você tenha mais sorte. Ou talvez apenas que tenha encontrado a inspiração certa. Ela olhou para Ana novamente. O mesmo olhar avaliativo, antes de se virar para Bruno. Bom, foi interessante ver o que você está aprontando, Bruno. Mas preciso ir. Tenho outros compromissos. Ela se despediu de Bruno com um aceno. E, para surpresa de Ana, deu um beijo rápido no rosto dele, um gesto que pareceu íntimo demais para um simples conhecimento. Nos falamos, Bruno, disse ela antes de se afastar, deslizando pela multidão com a mesma elegância com que chegara. Ana ficou parada, processando a interação. Quem era Isabela? O que significava aquele comentário sobre projetos sociais? E a inspiração certa? E por que Bruno pareceu tão desconfortável? A breve aparição de Isabela deixou no ar uma sensação de mistério, uma ponta solta em uma história que Ana pensava estar começando a entender. O sorriso de Isabela, a ironia em sua voz, o beijo de despedida. Tudo isso plantou uma semente de dúvida na mente de Ana. Havia algo no passado de Bruno, algo relacionado a projetos sociais e a Isabela que ele não havia contado. E esse segredo, Ana sentiu, poderia ter alguma ligação com o projeto atual, com a forma como ele via as coisas, talvez até com a própria inspiração que o levou a ajudar mulheres como ela. A tranquilidade que Ana vinha sentindo foi subitamente abalada pela incerteza. A história de Bruno parecia ter camadas mais profundas do que ela imaginava, e a aparição de Isabela era apenas a primeira rachadura na superfície. O caminho à frente, que parecia tão claro e promissor, subitamente ganhou contornos de mistério e potencial complicação, deixando Ana ansiosa para descobrir o que mais o passado de Bruno guardava. A aparição de Isabela no evento pairou sobre Ana como uma nuvem escura, dissipando momentaneamente a leveza e a esperança que ela vinha sentindo. O sorriso polido, a ironia sutil na voz, o olhar avaliativo que a percorreu de cima a baixo, tudo isso deixou Ana inquieta. Quem era aquela mulher? E qual era a natureza da relação dela com Bruno? O comentário sobre projetos sociais e a inspiração certa ressoou na mente de Ana, plantando uma semente de dúvida que ela lutava para ignorar. Havia algo no passado de Bruno que ele não havia revelado, algo que parecia estar ligado a Isabela e a um projeto anterior que, segundo ela, não deu muito certo. Durante o restante do evento, Ana tentou se concentrar em seus doces, em conversar com os convidados interessados no projeto. Mas seus olhos involuntariamente buscavam Bruno e Isabela na multidão. Eles conversaram por mais alguns minutos à distância, e Ana notou a postura de Bruno um pouco rígida, como se estivesse desconfortável. Isabela, por outro lado, parecia estar no controle da situação, gesticulando com as mãos elegantes, um sorriso no rosto que Ana agora via como uma máscara. Quando Isabela se despediu, o beijo rápido no rosto de Bruno, um gesto de aparente intimidade, fez o estômago de Ana revirar de uma forma inesperada. Não era ciúme, ela disse a si mesma. Era apenas a sensação de que havia uma história. Ali, uma história que Bruno não havia compartilhado e que talvez explicasse algo sobre ele, sobre o projeto, sobre a forma como ele via as coisas. Depois que Isabela se foi,
Bruno se aproximou de Ana, um pouco pálido, mas tentando parecer casual. Tudo bem por aqui, Ana? Muitos interessados nos seus doces? Sim, Bruno, tudo ótimo, respondeu Ana, forçando um sorriso. Hesitou por um instante, mas a curiosidade falou mais alto. Quem era Isabela? Ela parecia conhecer você bem. Bruno suspirou, passando a mão pelo cabelo. Isabela. Ela é de uma família tradicional da cidade. Nós tivemos um relacionamento há alguns anos e também trabalhamos juntos em um projeto social, como ela mencionou. Um projeto que não deu muito certo? Perguntou Ana, citando as palavras de Isabela. Bruno desviou o olhar, atenção voltando ao seu corpo. Foi complicado, Ana. Era um projeto ambicioso, voltado para a requalificação de uma área degradada no centro e a criação de oportunidades de trabalho para a comunidade local. Isabela estava muito envolvida, a família dela tem influência na região. Mas houve muitos problemas, desentendimentos, dificuldades financeiras, burocracia, e no final, o projeto acabou não indo para frente. Foi uma grande decepção para mim. Ele não deu mais detalhes, e Ana sentiu que havia uma história mais profunda por trás daquelas poucas palavras. O que exatamente havia acontecido? Por que não deu certo? E qual o papel de Isabela nisso tudo? A forma como ela falou, a ironia, a insinuação sobre a inspiração certa, parecia haver ressentimento em suas palavras. Ela parecia não gostar muito de projetos sociais, comentou Ana, tentando sondar. Bruno deu um sorriso amargo. Isabela tem uma visão diferente das coisas. Ela acredita mais em soluções tradicionais. O projeto a desgastou muito. Acho que ela perdeu a fé nesse tipo de iniciativa. A conversa foi interrompida por outros convidados, e Ana não teve a chance de fazer mais perguntas, mas a semente da dúvida estava plantada. A explicação de Bruno pareceu incompleta, evasiva. Havia algo que ele estava escondendo, algo sobre o fracasso daquele projeto anterior e sobre o papel de Isabela nele. E a forma como Isabela a olhou, como se a estivesse avaliando, como se a visse como uma espécie de substituta ou nova inspiração para Bruno, isso a deixou desconfortável. Nos dias seguintes, a imagem de Isabela e a conversa com Bruno voltavam à mente de Ana. Ela tentava se concentrar no projeto atual, na reforma do galpão, nos cursos, na produção de doces, mas a incerteza pairava no ar. Será que o projeto atual corria algum risco? Será que Isabela poderia de alguma forma interferir? E o que o fracasso do projeto anterior dizia sobre Bruno? Conversou discretamente com algumas das outras mulheres do projeto, mencionando a visita de uma conhecida de Bruno no evento. Algumas delas também notaram a presença de Isabela e a tensão no ar. Uma das mulheres mais antigas no bairro comentou: "Ah, a Isabela, família poderosa na cidade. Sempre ouvi falar que ela e o Bruno tiveram uma história e que terminou mal. Dizem que ela não aceitou muito bem o fim." Outra mulher que trabalhava na área de eventos acrescentou: "Eu lembro de ouvir sobre um projeto social grande que o Bruno estava envolvido há um tempo, com a família de Isabela. Deu um bafafá na época, mas depois sumiu. Ninguém sabe direito o que aconteceu." Os comentários das outras mulheres apenas aumentaram a curiosidade e a apreensão de Ana. Havia um mistério ali, um segredo no passado de Bruno que parecia estar ligado a Isabela e a um projeto fracassado. E a forma como Isabela se apresentou, com aquela mistura de polidez e ironia, sugeria que ela ainda tinha alguma ligação com Bruno ou pelo menos com o que ele fazia. Ana decidiu que precisava saber mais, não por fofoca, mas porque sentia que o passado de Bruno poderia ter um impacto no futuro do projeto que agora era também o futuro dela e de Pedro. Mas como descobrir? Não queria pressionar Bruno, não queria parecer desconfiada. Enquanto Ana lidava com essa nova inquietação, a vida com Pedro continuava a melhorar. A nova medicação estava fazendo maravilhas. O menino estava mais ativo, mais alegre, participando de todas as atividades da escola. A doutora Helena confirmou que a evolução era excelente e que, se tudo continuasse assim, Pedro teria uma qualidade de vida muito maior. Vê-lo tão bem era a maior alegria de Ana, a confirmação de que a luta valia a pena
e que as oportunidades que surgiam em seu caminho precisavam ser abraçadas. Um dia, enquanto estava no escritório temporário do projeto, Ana ouviu Ricardo conversando ao telefone. Ele mencionou o nome de Isabela e algo sobre questões legais e um acordo antigo. Ana não quis ouvir a conversa, mas a menção a Isabela e a questões legais a deixou ainda mais alerta. Esperou Ricardo terminar a ligação e com cautela decidiu perguntar. Ricardo, desculpe perguntar, mas ouvi você mencionar o nome de Isabela. Aconteceu alguma coisa? Ricardo pareceu um pouco surpreso com a pergunta, mas respondeu com sua habitual franqueza. Ah, sim, Ana. Estamos lidando com alguns trâmites legais relacionados a um antigo projeto do Bruno. Nada com que você precise se preocupar, são apenas formalidades. Ela tem alguma coisa a ver com o projeto atual? Perguntou Ana, a voz baixa. Ricardo hesitou por um instante. Não diretamente, mas digamos que o projeto anterior deixou algumas pontas soltas. Algumas questões que precisam ser resolvidas para que o Bruno possa seguir em frente sem impedimentos. Isabela está envolvida porque era parceira dele naquele projeto. E o que aconteceu com aquele projeto? Insistiu Ana. Ricardo suspirou. Foi uma pena, Ana. Era uma ideia boa, mas a execução foi complicada. Havia muitos interesses em jogo, divergências de visão. E no final o projeto não conseguiu se sustentar. Bruno investiu muito tempo e recursos nisso, e foi uma grande perda não só financeira, mas também emocional. Ele acreditava muito naquela ideia. Ricardo não entrou em mais detalhes, mas suas palavras confirmaram as suspeitas de Ana. Havia algo sério por trás do fracasso do projeto anterior, algo que ainda não estava totalmente resolvido e que envolvia Isabela. A menção a questões legais e pontas soltas soava preocupante. Será que isso poderia afetar o projeto atual? Será que Isabela poderia usar essas questões legais para criar problemas para Bruno e, consequentemente, para o projeto que agora era a esperança de Ana e de tantas outras mulheres? A conversa com Ricardo, embora curta, aumentou a apreensão de Ana. A figura elegante e fria de Isabela ganhou contornos mais ameaçadores em sua mente. Ela não era apenas uma ex-namorada ressentida. Parecia ser alguém com poder e influência, capaz de causar problemas. Ana decidiu que precisava conversar com Bruno novamente, mas desta vez de forma mais direta. Precisava entender o que exatamente estava acontecendo, quais eram os riscos para o projeto. O futuro de Pedro dependia da estabilidade que o projeto poderia oferecer. Ela não podia se dar ao luxo de ignorar os sinais de alerta. Naquela noite, enquanto Pedro dormia, Ana sentou-se à mesa da cozinha, olhando para os papéis do projeto, para os orçamentos, para os planos de crescimento. Tudo parecia tão promissor, tão cheio de potencial. Mas a sombra de Isabela pairava sobre tudo. A reviravolta que Ana temia não vinha de uma crise de saúde de Pedro ou de uma dificuldade financeira, mas de um passado misterioso que parecia estar voltando para assombrar Bruno e, por extensão, tudo o que ele estava construindo. Ana sentiu que estava prestes a descobrir algo importante, algo que poderia mudar sua percepção sobre Bruno e sobre o futuro do projeto. A tranquilidade que ela havia conquistado com tanto esforço parecia frágil diante da iminência de uma revelação. O próximo passo seria confrontar Bruno, exigir a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. A jornada de Ana estava prestes a enfrentar um novo e inesperado obstáculo, um que vinha do mundo complexo e muitas vezes implacável dos negócios e das relações pessoais de Bruno. A inquietação plantada pela aparição de Isabela no evento cresceu na alma de Ana como uma erva daninha. A imagem daquela mulher elegante e fria, suas palavras carregadas de ironia e um ressentimento velado, e a tensão visível em Bruno ao falar dela, tudo isso se misturava na mente de Ana, criando um cenário de mistério e apreensão. A conversa com Ricardo sobre questões legais e pontas soltas do projeto anterior apenas confirmou que havia algo sério por trás daquele fracasso. O futuro do projeto atual, que se tornara a grande esperança de Ana e de tantas outras mulheres, parecia subitamente vulnerável, ligado a um passado nebuloso que Ana não compreendia.
Decidiu que não podia mais adiar. Precisava conversar com Bruno, não de forma casual, mas exigindo a verdade. O futuro de Pedro, a estabilidade que ela tanto lutava para construir, dependia da solidez daquele projeto. Ela precisava saber se havia algum risco, algum segredo que pudesse comprometer tudo. Na manhã seguinte, após deixar Pedro na escola e organizar as primeiras tarefas do dia na cozinha compartilhada provisória, Ana ligou para o escritório do projeto. Pediu para falar com Bruno. A secretária informou que ele estaria em reuniões a manhã toda, mas que estaria no escritório no início da tarde. Ana marcou um horário, sentindo o coração acelerar. As horas se arrastaram, cada minuto parecendo uma eternidade. Tentou se concentrar na produção dos doces, mas a mente divagava, imaginando a conversa que teria, as possíveis revelações que viriam. As outras mulheres na cozinha notaram